Olá, Paula, tudo bem? Tudo bem, Pierre, e você? Tudo ótimo. Pela terceira vez, seja muito bem-vinda no canal, é sempre super bem-vinda e que tenha muito mais vezes no canal. Que assim seja. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Eu sei que você está fazendo muita coisa linda, então eu estou muito grata de estar aqui com você. Ah, que legal. Obrigado, eu que digo isso, né? Obrigado. Um prazer. Obrigado por participar do canal e sempre aí colocando sua ideia, sua experiência, seu ponto de vista. É muito bom isso. Para mim é muito importante achar espaços que estão procurando a conversa ou falar de natural, assim, sim. Não é conhecimento, mas sim com espaço para compartilhar. Isso. Eu gosto muito dos espaços onde as pessoas podem compartilhar suas ideias, seus pontos de vista, seu próprio mundo. Também gosto disso. Também Eu gosto acho disso. que teu canal faz isso, né? Trazer diferentes pessoas, diferentes pontos de vista. Exatamente, porque acho que cada pessoa carrega uma história, né? E essa história é única. Eu gosto disso. Eu gosto de saber a É, história de cada pessoa, isso. E a cada. visão. Isso Isso. tudo agrega, né? Para cada um. Para a pessoa que está vendo, para a pessoa que está falando ali também, está agregando alguma coisa, né? Está Muito. desenvolvendo, e vai ser o tema do canal hoje, né? Uhum. Está desenvolvendo alguma coisa pessoal, né? A Isso. forma de falar, como se apresentar na câmera. Então, isso tudo eu acho que cada detalhe desse eu acho que é importante. Isso agrega como ser humano para a pessoa também. Enriquece. Enriquece Aham. muito. Porque eu acho muito importante os óculos com que cada pessoa vê o mundo, observa o mundo. E Exatamente. Eu também gosto. isso é o rico. Isso é o rico do encontro com outra pessoa. Que Aham. de te mostrar seus óculos. E você pode mostrar seus próprios óculos. E então aí, no intercâmbio, é quando surge para mim a magia do encontro das pessoas, né? Aham, sem verdade. E assim, é tanta coisa que a pessoa vive, né, Paula? Por exemplo, você conversa com. Se a gente conversar com qualquer pessoa, por exemplo, uma pessoa de 50 anos, quanta coisa que essa pessoa já viu na vida, né? Uma Muito. pessoa, às vezes, nem com tanta idade, mas às vezes tem gente nova que já passou tanta coisa também, né? Com muita Tem, experiência. tem E, tanta experiência assim que às vezes é interessante saber, né? Às vezes é interessante para. Eu acho que isso reduz muito ao que é aqueles livros que são autoajuda, né? Livro sim, de autoajuda é basicamente isso, né? É uma pessoa contando ali um pouco da sua experiência, né? Tem muita gente que compra livro de autoajuda para saber que às vezes está numa situação meio parecida, não sabe o que fazer, e pega um livro de autoajuda, isso, tenta resolver alguma coisa da sua vida. totalmente. Mas para mim é muito bom saber que toda experiência é única. E Aham, eu posso ler o livro de autoajuda, mas esse livro é a experiência dessa pessoa que escreveu o livro, né? Então, aham, eu só posso me reflejar, eu vou falar português e espanhol, aham. refletir, como se fala? Refletir, Isso, refletir. refletir. Mas sempre tenho que me observar o que acontece comigo. Eu não sou Uhum, igual, mas sou similar. Então, aham, essa história ou esse livro pode me inspirar, mas sempre tenho que confiar na minha história, me observar. E para mim isso tem a ver com o desenvolvimento pessoal. Essa capacidade que tem cada pessoa para se observar o que acontece com a pessoa, né? Comigo, o que acontece comigo, o que estou sentindo, para que eu estou vivendo essa experiência aqui. Essa pergunta para mim é muito importante. Para que estou vivendo? Porque eu acho que cada um de nós temos
uma historinha que vivenciar aqui nesta terra e tem a ver com experiências que me ajudam a me autoconhecer, a me auto-entender. E, Aham. e isso, se eu posso me observar, me auto-entender, eu posso mudar jeitos de comportamento ou jeitos de me vincular com outra pessoa. E isso é incrível, como isso vai mudando a outra pessoa também. E então, não tem jeito de não mudar o mundo. Tem, Então, tem uma palavra que está sendo muito usada ultimamente, que é empatia, né? empatia, isso. Né? Se colocar no lugar do outro. Só que às vezes é bom a pessoa, como você está falando, né? De se autoavaliar, né? De se Isso. olhar, porque como é que uma pessoa que não está preparada para ter empatia vai ter empatia? Então é importante a pessoa estar realmente se avaliando também antes da empatia, né? De Uhum. saber como lidar o outro e como o outro está e tudo mais. Eu E acho que uma pessoa que está passando muito problema, talvez essa pessoa vai ter dificuldade com a empatia, né? Porque ela está visando o seu problema, está visando alguma coisa que não está conseguindo olhar o outro, né? pode ser, pode ser, pode ser que acontece isso também. Eu acho que se essa pessoa que está passando ou sofrendo alguma situação e essa pessoa não consegue se, vou falar a ver como desligar Uhum. da situação, é difícil que consiga resolver a situação e difícil depois empatizar com outra pessoa. Porque a empatia, isso não sei se todo mundo sabe o que é, mas empatia é essa capacidade que a pessoa tem de entender ou intentar entender a situação ou a emoção que tem a outra pessoa. Mas não é que eu vou sentir a mesma coisa, porque cada um sente diferente. Mas eu posso tentar achar alguma situação na minha vida que vai me permitir ligar com essa pessoa, com o que essa pessoa está acontecendo, sentindo, vivendo. Isso para mim é empatia, essa capacidade de me colocar nos sapatos da outra pessoa. Mas não, para mim é importante, nessa palavra que você falou, muito importante, empatia não é tentar resolver o problema da outra pessoa. Uhum. Mas tem vezes que a É. pessoa procura resolver a situação daquela pessoa que está empatizando, né? E Uhum. empatia não é isso. Isso não é empatia. Empatia é acompanhar, estar perto da outra pessoa, mas não é resolver, porque cada pessoa tem a capacidade de resolver, ou tem vezes que eu posso ajudar a que essa pessoa ache o melhor caminho para resolver a situação, mas empatia não é tentar eu salvar ou resolver a situação do outro. É simplesmente acompanhar ou entender isso, entender o que acontece com outra pessoa. Aham. Verdade. Eu acho que em espanhol seria idiosincrasia, não? Idiosincrasia. Sim. Idiosincrasia. Eu acho É, que eu acho que isso tem a ver no fundo, lá no fundo, com também eu acho que está ligado com a empatia isso. Eu acho que afeta, digo, acho que afeta isso na empatia. Eu acho pode que ser. quando a pessoa que essa questão envolve muita coisa pessoal, né? A idiosincrasia seria em português. Isso é a forma que eu penso, é a forma que eu vejo a coisa, é muito do eu, né? E eu acho que isso tem acaba batendo em alguma parte da empatia por conta disso, porque depende tudo da minha forma de ver a vida, da minha forma
de ver a coisa, né? Da minha experiência. Então, acho que bate um pouco com essa coisa. Que eu sempre trazia. Pode ser, se você não consegue entender essa própria experiência como uma situação de próprio aprendizagem, é difícil colaborar ou ajudar outra pessoa. Então, se tem vezes que não, eu não te, se eu não conseguir mudar ou tentar mudar a minha mente, a minha estrutura, é difícil colaborar ou ajudar a outra, porque vou tentar levar a minha estrutura a outra pessoa, e a outra pessoa é outra pessoa. Eu sou eu, você é você. Estamos juntos, mas somos diferentes. Estamos juntos, mas somos diferentes. E então, saber lidar com essa diferença que tem muita gente que tem dificuldade, né? Sim. Saber lidar com essa diferença. Eu adoro essa parte. Porque... Pode falar. Ok. Porque todos somos diferentes, mas se aquela coisa que tem, que eu posso ver ou olhar na outra pessoa, que é diferente, e isso diferente está gerando uma emoção de má, ruim em mim, é porque alguma coisa, olha só, alguma coisa disso que eu estou vendo, que eu não gosto, está em mim. Não sei se deu para entender. Se isso, vou falar espanhol, que para mim é mais simples nessa parte. Se eu vejo algo que me molesta o no me gusta del otro y realmente me molesta, seguramente hay algo de eso en mí que yo no estoy viendo. Generalmente acontece que eu não gosto daquilo que eu não consigo resolver dentro de mim. E geralmente aparece projetado na outra pessoa. Você estava falando há pouco, Paula, que, por exemplo, tem pessoas que às vezes não gostam da outra porque ela vê aquele problema nela. Né? Ela vê o problema nela, só que, na verdade, ela tem dificuldade para ver o problema nela e ela vê aquilo na outra pessoa. E por isso, às vezes, ela não gosta da outra pessoa e tudo mais. E tem vezes que você não sabe por que não gosta disso, e então tem briga, ou você fica magoado, com dificuldade, isso. E no fundo é porque você não consegue perceber o que acontece dentro de você, da pessoa, né? Então, isso. Olho nela aquilo que eu ainda não resolvi em mim. Tem pessoas que acreditam nessa coisa, não sei se tem a ver com isso, eu queria saber a sua opinião. Com essa questão espiritual, tem gente que acha que tem ser evoluído e ser não evoluído. Tem uma religião que tem essa teoria, que acha que tem pessoas que são evoluídas, que estão no segundo nível, que não sei o que lá. Você acha que isso aí que você falou agora tem a ver com isso, com espiritualidade também, ou você acha que não? Você acha que são coisas diferentes? Para mim, sim. É bom isso que você falou. Primeiro, para mim é diferente. Religião de espiritualidade. São coisas diferentes. Você pode achar sua própria espiritualidade numa religião, muito bom, mas tem vezes que você não precisa da religião para se conectar com sua espiritualidade. Verdade. Para mim, a espiritualidade tem a ver com aquela versão mais evoluída de mim mesma, né? Então, conectar ou ligar ou tentar ligar com essa essência própria, que é uma essência muito mais evoluída e de alta vibração. Para mim, esse caminho é o caminho da espiritualidade. E reconhecer essa alta vibração e essa luz que a pessoa reconhecer
ela e viver nesta terra com essa coerência, né? De saber que você é uma pessoa humana com uma essência muito mais alta do que a pessoa consiga olhar. Não sei se deu para entender. Aham. Mas para mim, espiritualidade tem a ver com isso, com o processo de me achar e achar a minha própria luz e reconhecer a minha versão mais maior, de maior vibração. Então, eu acho que tem pessoas mais conscientes do que outras, eu acho que sim, porque oh, porque faz parte do processo evolutivo das pessoas. Todo mundo, para mim, estamos todos no processo de evoluir. Todo mundo está evoluindo, né? E tem pessoas que vão um pouco mais para frente, mais rapidinho, tem outras que vão mais devagar. E é ótimo, está bem. Então, nesse contexto, eu acho que sim, que tem esse contexto, com essa visão, eu acho que sim, que tem, acredito que tem pessoas mais evoluídas do que outras, mas é um processo natural, ou seja, Uhum. porque cada pessoa tem sua experiência e eu acredito que cada pessoa escolhe as experiências a viver porque precisa aprender alguma coisa. E essa aprendizagem faz parte da evolução dessa pessoa. Uhum. Então, sim, eu acredito que sim, mas não é esse processo evolutivo, não é que eu sou melhor do que outro. Não, Uhum. para mim não tem nada a ver. É simplesmente como biologia, né? Tem animais que têm Desenvolver. desenvolvidos algumas habilidades que outros animais não têm, porque tem Uhum. outro processo de evolução. Então, eu acho que com as pessoas é a mesma coisa. Eu posso ter um nível de consciência ou de evolução um pouco ou maior do que outra, mas isso não é que eu sou melhor. Só que eu estou olhando agora coisas que essa pessoa não pode olhar, não pode observar, não pode ver. Uhum. Mas entender que cada pessoa tem seu próprio processo faz parte da empatia, do respeito e do amor pela outra pessoa. Aham. Então, bom, isso, eu acho que é isso, que sim, que tem diferentes níveis de evolução, mas ninguém é melhor do que outro. Todo mundo Uhum. somos iguais, só que estamos em processos diferentes. Como, bom, em Brasil, eu não sei se acontece, mas aqui na Argentina, quando você começa a estudar alguma carreira, alguma na universidade, bom, tem pessoas que vão mais rapidinho e finalizam o curso muito mais cedo do que outras. Bom, é a mesma coisa. Essas Uhum. pessoas não são melhores do que aquelas que vão mais devagar. Cada um tem seu processo e seu caminho. Uhum. Só que tem pessoas que chegam mais cedo ao final, ao objetivo. Mas não é melhor ou pior, é a mesma coisa. Uhum. Diferentes O ri- níveis. É o ritmo, né? Caminho, É diferente. ritmo. Aham. Eu gostei dessa palavra. Uhum. Diferentes ritmos. Você que sabe de música. Diferente disso, assim, Diferentes ritmos de caminhar. aham. E na música, né? Botando isso na música, e na música também tem isso, né? Por exemplo, você vê, eu faço rap, tem gente que faz rap lento, né? Fala mais lento, tá fazendo rap, só que faz um rap mais lento, fala mais devagar. E tem gente que faz um rap mais rápido, né? Então, é um ritmo que é diferente, né? É tudo igual, é tudo rap, né? Então, Uhum. Gostei seria uma dessa. metáfora aí para a música. Isso, gostei dessa metáfora. Muito boa.
E sabe que para mim também a evolução tem a ver com a vibração, como a música, né? Tem música que você gosta Aham, mais pela vibração, outra diferente. Todas, eu acho verdade. que todos somos diferentes Então, músicas, são as vibrar ondas, né? São as e ondas. ondas. Certinho. Ondas é diferente e tem vezes que você acha outra pessoa que tem onda similar, então você Aham, vai junto. verdade. Tem vezes que não, que É, às vezes uma tá assim, a outra tá assim, isso. e aí não bate muito. Tem vezes que no processo Mas da é, vida você vai junto e de repente você separou, né? Diferente vibração, onda. Então, verdade. eu hoje posso falar de que somos música. Somos música Vamos hoje. em diferentes vibrações, e Aham. diferentes ritmos e vibrações. Eu É, gostei dessa metáfora, muito boa. é legal. É. Porque Boa. realmente, né, acontece isso. E às vezes você encontra uma pessoa que tem aquele mesmo ritmo e acaba fazendo até uma música. E às vezes tem Muito pessoas melhor. que mescla, né? Por exemplo, uma que faz o rap, a outra que canta. Por que não juntar, né? Às vezes essa diferença fica legal, né? Só é na positivo. Aparece a sinergia. Isso para mim é Aham, sinergia, né? é sinergia. São É complementos. o complemento. Aham. Diferente, mas Mas que funcionam se bem. encaixa, ele funciona bem. Aham, Sim, é muito bom. exatamente. Gostei dessa Então, metáfora. Vou é, pegar ela, vou utilizar para eu agora. acho, sim, eu acho que na vida, né, tem muito dessa coisa. Eu gosto muito, eu jogo arredrez, né? Uhum. Tento jogar arredrez. E eu acho que o arredrez também é excelente, assim, como metáfora para a vida. Por exemplo, é um jogo, Paula, que é muito. Para mim é perfeito, assim. Para mim é como a vida mesmo. Você pode estar ganhando e você dá um deslize, você não vê alguma coisa e perder. E você pode estar perdendo e qualquer deslize, qualquer mole que a outra pessoa vai dar, você ganhar. Consigo Isso ganhar. depende da sua estratégia, depende da sua visão do jogo, depende da sua antecipação para a jogada. Entende? É muito. Bom, Eu acho interessante. excelente também. Estou pensando. Aham. Eu acho que concordo com você, mas eu acho que não estamos um contra o outro, senão que todo mundo vai para algum lugar. Ah, Então, sim. a Aham, sim. diferença do ajedrez, eu acho que ninguém está lutando com o outro. É Ah, um, sim. Não, isso faz parte da ilusão de que estamos todos um contra o outro. sim, mas Mas você, no caso do arredrez, Paulo, eu não digo essa luta contra outro, não. Eu vejo essa luta contra o sistema. Eu não vejo ah, é contra muito as bom. pessoas que trabalham, contra as pessoas. Não, eu vejo essa luta contra o sistema. O sistema, por exemplo, nesse momento agora, né, pandemia, né, para trabalho está complicado. Né? Você tem que ter essa mirada, você tem que saber rugar nesse momento, né? É, Não só nessa situação, mas estou dando essa situação como exemplo, né? é Várias outras situações da vida que você passa e você tem que saber lidar com aquilo, você tem que saber rugar. No caso, eu estou usando a metáfora, né? isso. Rugar com aquela situação. O que eu vou ser? Vou rugar isso aqui? Vou rugar essa peça? Vai ser que vai ser a hora. Mas aí quer ser alguma coisa. Então, é contra o sistema que eu vejo isso, não contra pessoas, não. Entendeu? Entendi, entendi. E Porque concordo. eu acho que o sistema que prejudica muitas pessoas. A É, forma que é o sistema, a forma que é tudo. e eu acho muito boa essa palavrinha que surgiu agora, que é o jogo. Aham. Eu acredito que estamos no jogo, num grande jogo. Uhum. E, e o problema que temos as pessoas, para mim, né, é Ah, acreditar que esse jogo é real. Esse jogo não é real. Esse sistema que você fala, ou tem vezes que o ritmo que eu tenho é um jogo. Aquela coisa que eu estou experimentando o tempo todo faz parte do meu jogo.
E depois tem o jogo geral da sociedade, né? E eu acho que o sistema é um jogo. E se a pessoa acredita que esse jogo é real, aí é quando a pessoa perde a sua essência e esquece que esse jogo faz parte de uma aprendizagem que essa pessoa precisa ter. Eu gosto muito do. Tem uma teoria que fala disso, do jogo ou da ilusão. Os, Uhum. os povos originais falam muito da ilusão, que é esse mundo que a gente acha que é real, mas não é tão real. Faz Ah, parte do óculos com que eu olho essa uhum. realidade, faz parte da estrutura, costumes, Tem dois exemplos pensamentos ótimos para. Tem dois. antigos ou da família que fazem que eu acha que essa é a realidade ou esse é real, isso que estou vivendo é real. É um pouco difícil de explicar assim Não, eu concordo. numa conversa, né? Mas eu acho que entender que tudo que a pessoa está vivendo é um jogo faz mais fácil a autoobservação, porque então você pode se deslocar, correr, É. sair, do jogo e se observar. Esse jogador, que sou eu, essa pessoa que está movendo esse jogador, Uhum. e tem outro, para mim, mais fácil falar de videogames. Uhum. No videogames, você é o personagem do videogame, você Uhum. também é aquele que tem o controle e também Aham. você é aquele que está olhando tudo. Aham. Se você consegue fazer essa separação, isso é uma capacidade da mente, não? De se separar, você consegue olhar coisas que, se está no jogo, esquece. Uhum. Então, o caminho da espiritualidade, para mim, também tem a ver com essa capacidade de me sair do jogo, observar o que estou fazendo, observar o que está acontecendo e também observar, me observar desde um lugar diferente, mais fora. Isso Claro. permite entender melhor o que acontece comigo, as minhas emoções. Bom, para mim isso é uma dica muito boa. É verdade. E tem dois exemplos, Paula, que falam muito bem isso aí que você acabou de falar, né? Essa explicação que você deu. Tem dois exemplos. Fizeram um teste uma vez com peixe, colocaram o peixe de um lado e a comida do outro e no meio um vidro. Uhum. E aí o peixe batia na hora que ia comer, né? Ele sempre batia no vidro. E tiraram o vidro em algum momento e o peixe deixou de tentar. Porque ele viu aquela realidade que se ele fosse, ele ia bater, né? Então ele ficou com aquela imagem ali, né? Ficou com aquela De que recordação ele não de podia. que se havia na barreira que ele ia bater. E quando tiraram, ele não tentou. Se ele tenta, ele ia comer. Nossa, E, você fala. o outro exemplo é do elefante. Que O acontece. elefante, quando colocaram uma corda, uma coisa assim, bem Uhum. simples assim, para o que é o elefante, uma coisa bem simples, uma corda assim no pé do elefante. Uhum. E ele, com aquilo ali, ele não salia. Ele quedava parado. Ele não salia. Tipo Porque adestrado. Tipo adestrado, por conta dessa correntinha, desse cordão que botaram na. uhum. Ele ficou ali parado. E tiraram o cordão, ele continuou parado. Ou Porque seja, foi uma ela não forma percebeu que tinha mudado a realidade. que tinha mudado a realidade, entendeu? Mas Eu acho isso que, também, sim, eu fala. acho que por exemplo, a sociedade, o sistema, né, põe uma coisa desse tipo nas pessoas, e as pessoas creem, acho que creem, que acreditam nisso,
ficam assim, né? Conforme o sistema manda. E tem pessoas que não, deixa eu ver se realmente é aquilo mesmo. Vamos testar, vamos lá. E sai desse sistema. E é exatamente o que você está falando. É, Quando a pessoa não está nesse joguinho do sistema, é alguma coisa. Quando a pessoa está nesse joguinho do sistema, é complicado. é verdade. A pessoa não consegue visualizar de fora. Isso, de fora. E também tem um tipo de você mesmo tem vezes que fica atrapalhado pelos seus próprios pensamentos. Tem Tem a muita mesma gente. funcionamiento que este ejemplo que diste. Me fui al español. Este ejemplo para mí tiene que ver con los esquemas mentales o creencias que traemos, porque nosotros hoy tenemos este cuerpo y esta historia, pero en el fundo, no fundo, temos muita informação antiga de nossos pais, de nossos avós, de nossos avô, e tem vezes que a pessoa não é consciente que está fazendo alguma coisa porque alguém alguma vez falou de que isso é desse jeito. Então eu entendo que tem vezes que esses pensamentos, essas crenças são aquelas que ficam atrapalhando a pessoa. E por isso é muito bom se perguntar, por que eu faço? Por que todo mundo faz isso? Eu posso fazer diferente? Ou por que eu estou fazendo isso? Será que eu posso fazer alguma coisa diferente? Então, quando aparece essa pergunta, aí começa o processo de evolução pessoal ou desenvolvimento pessoal. Quando a pessoa se permite perguntar se isso que eu estou fazendo, vou fazer, é isso que eu quero, é isso que eu estou sentindo realmente. Ou se perguntar, será que eu posso fazer diferente? Aí já tem possibilidade de começar alguma coisa. É o primeiro passo, né? Eu acho que é o primeiro passo, né? Quando a pessoa se pergunta, assim, acho que é o primeiro passo. Isso. Você falou isso aí e você me fez lembrar que, assim, em alguns momentos que eu tenho muito essa coisa de, por exemplo, eu posso escutar minha mãe falando uma coisa, né? De que não é bom fazer aquilo. E aí pergunto, mas por que não é bom? E se não tiver uma explicação que me convença, eu vou fazer para experimentar. Duas coisas que eu escutei quando era criança, que eu experimentei, e eu vi que não era nada daquilo, por exemplo, em Brasil, por exemplo, falava que fazia mal tomar leite à noite. E cansei de tomar leite à noite e nunca passei nada. E outra coisa é chupar manga. Chupar manga à noite também faz mal, que eu não sei o que lá. Chupei manga à noite, de madrugada, nunca me deu nada. Então, tem muita crença, tem muita coisa assim antiga. E eu perguntei para algumas pessoas que gostam de história e falam que isso na época da escravidão. Parece que eles falavam isso para os escravos não fazer, para os escravos não comer, para os escravos ficar nesse sistema que a gente fala, aquela coisa é isso aqui, se fizer. E tem gente que crê nisso e não tenta, não se pergunta o porquê e vai adiante e fica nisso. E nem sabe se é bom ou se é ruim. Só escuta e pratica aquilo que escuta. Imagina se acontece com esse tipo de coisa. Imagina aquela criança que toda a vida escutou que o mundo é ruim, que nada, o país é muito ruim, nada é bom, que a vida é feia. Imagina o que acontece com a mente dessa criança. E pior, nem falar de aquela criança que escutou a vida inteira que não tinha possibilidade. Você não tem possibilidade. Você não serve, não sirve para nada, fala cá, né? Você não é inteligente. Olha, ou seja, olha só essas pequenas frases que, ou seja, eu estou falando algumas coisas mais fortes, não? Mas quantas frases eu, você, outras pessoas escutaram da sua infância e você nem percebeu que era
uma ideia de Eu, outro. eu já, Não é eu já você. cansei, Não claro, é você. eu já cansei de escutar, Paula, pessoas que, negros, né? Pessoas que, por ser negro, pensa que é inferior. Isso. Porque algumas pessoas tentam colocar isso para algumas pessoas, né? Eu nunca passei por isso, e se alguém falar que, sou negro, não sei o que lá, primeiro, você me chamar assim, só tá afirmando minha cor e tá ótimo. Não tem nenhum problema com a minha cor. Adoro minha cor. Mas eu acho que isso é só afirmação da cor. Eu posso chegar para um branco e falar branco. Pronto. Assim como branco. Mas, bom, Não, eu acho que é só afirmação de cor. Agora, essa questão do preconceito de tentar inferiorizar outra pessoa, né? Eu acho que quando a pessoa aceita isso, ela vive muito mal. Se eu passo por uma coisa dessa, eu jamais ia aceitar. Jamais ia aceitar. Se alguém chega tentando me colocar em outra posição inferior a ela, jamais ia bom, aceitar isso. mas ok, e eu pergunto para você, né? É, você lembra ter falado com você mesmo ou tem pensado o que acontece com você se alguma pessoa falara desse jeito? Ou seja, eu acho Então, que você tem uma consciência diferente. Não todo mundo consegue responder tranquilo, assim como, ou ter esse pensamento. porque vai levar para o lado da ofensa, né? Assim, Isso, se a pessoa levar para o lado da ofensa, ela vai tentar ofender, né? isso, Se eu percebo que a pessoa está tentando me ofender, eu vou ofender de outra forma essa pessoa, não com racismo, não com essa coisa, né? Mas de outra forma eu vou mostrar que se, essa pessoa é super inferior por ter um pensamento assim. se você E vai que não se leva a nada. E que vengar. não leva a Assim. nada isso. Negro, É, sim, sacou? Tá certo. Eu já cansei, assim, eu brincava muito, eu rugava muito, né? Com essa coisa do negro. É porque eu sempre levei isso como brincadeira, eu nunca levei isso como um lado do racismo. um peso, Eu não nunca foi passei por peso. isso. Eu chamava meus amigos de negão, negão, chega aí. E branco, pessoa super branca. Negão, chega aí, negão. E me chamavam também, negão, chega aí. Então, eu nunca levei essa coisa pro lado negativo. Eu brincava muito com essa coisa de negão. Me casa, minha irmã, meu irmão também brinco assim com essa coisa. E a gente nunca teve problema quanto a isso. Eu nunca tive problema quanto a isso, não. Mas tenho amigos que têm essa visão de, não, somos negros, somos não sei o que lá, e se sente inferior, entende? Isso aí não tá no meu conceito. Assim, eu jamais vou ser esse tipo de pessoa. Eu Bom, não acho que a pele vai me inferiorizar em nada. E eu nunca tive problema para conseguir trabalho, assim, por conta de pele, nada disso. porque Trabalhei em ótimas você não empresas, acreditava nisso. Você né? acreditava que é igual que qualquer outra pessoa. Claro. Então, sua É, realidade é coerente com aquilo que você está acreditando. exatamente. Eu acho que eu sou igual a qualquer pessoa. Uma pessoa branca, uma pessoa morena, uma pessoa lilás, uma pessoa Azul, rosa. Eu acho que amarela. todo mundo é igual. Eu acho que todo mundo é igual. Muda a cor e eu acho que está ótimo isso. Imagina se todo mundo fosse branco, se todo mundo fosse negro, se todo mundo fosse moreno. Acho que ia ser meio enjoado. Então tá ótimo essa mescla, um ser diferente do outro. Isso é ótimo. Eu vejo assim, né? E nunca me atrapalhou para nada. Assim, eu nunca tive dificuldade para nada. Eu acho que vem o desenvolvimento pessoal, né? Da pessoa se liberta dessa coisa, desse pensamento bloqueado de alguma coisa, e fala, não, eu sou capaz de qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa. Na Isso, parte na parte da moda, tinha muito mais branco do que negro. Mas, assim, isso também é o sistema que é ali, né? Eu acho que não é um certo racismo, né? Eu não acho que é um certo racismo. Eu acho que o sistema que tentou colocar que, ó, o padrão é esse aqui, há que seguir esse padrão. padrão. Ah, Isso é importante, o padrão. Que padrão estou. que padrão? Isso, Mas aí que entra aquela pergunta, mas por quê? Por que tem um padrão para moda de passarela? Se todo mundo se veste, né? O gordinho se veste, as pessoas obesas se vestem. Então, acho que foi quebrando essa coisa e agora está diferente. Agora se vê muita gente gordinha, né? Fazendo, desfilando e tudo mais, que é o plus size, né? e porque acho que todo mundo está
levando seu nível de consciência. E Claro, todo mundo tem mais possibilidade de se perguntar: olha, isso é o que eu quero? Será que isso que está falando, vestindo, usando, dizendo, é, eu quero isso, eu sinto isso? Então, quando você se pergunta, aí você já tem liberdade de escolher se eu claro. continuo com isso ou não. Mas aquela pessoa que não, por que acontece? É muito importante primeiro ver, olhar que isso é um padrão, ou um patrão, ou um esquema que alguém propôs. E se eu me pergunto, che, o sea, si yo puedo ver eso, ya es un primer paso, como decíamos recién. Poder ver, poder olhar que isso que está acontecendo não tem nada a ver comigo, ou fica inconfortável para mim, isso já é importante. Aham, Porque o problema do sistema, ou seja, não é o problema, para o sistema é muito bom, claro. é É que quem tudo as pessoas consegue, não se perguntem nada. Você não se pergunte, deixa que tá? eu vou te dizer que o que é bom para você, que o que é celular que você tem que usar, a roupa que... Então a pessoa não se Exatamente. pergunta nada, tem tudo aí, pronto, para Exatamente. você pegar. Então, E fazer. Não a pode pensar. primeira coisa é perguntar, é isso que eu quero? Será que isso é... Claro. Eu E tem, sinto e tem, vontade? Não sei. claro. E tem muita gente que está num trabalho, Paula, que passa por isso. Ó, se perguntar é um problema. Se começar a perguntar muito e corta porque não está no padrão da empresa. Então tem muita gente que tem medo de se posicionar, e principalmente se vê alguma coisa errada, né? Vê alguma coisa ali e são superiores fazendo coisa errada. Caramba, como é que eu vou falar? Como é que eu vou me posicionar falando que aquilo é errado? Porque a pessoa está. Eu não tenho problema com isso. Eu Mas tem falaria, não, pessoas que se... eu acho que tudo eu acho que o macete, né? Eu falaria em português, macete, a manha, né? Eu acho que tudo está na forma de como se fala, entende, Paulo? Acho que a gente pode falar tudo. Você pode se posicionar da forma que você quiser, o pensamento que você tiver. Mas depende da forma que você vai falar isso, depende do tratamento, né? Acho que é aí que Mas, está a coisa. Se você sabe falar que sim, uma coisa está total. ruim, você não precisa ser agressivo para falar que não gosta, ou que alguma coisa está ruim. Você pode falar, né, de forma super educada que não está muito de acordo, né? E que poderia melhorar se fosse assim e tal. Dar uma opinião. Tem gente que não gosta de opinião, né? Que é uma outra questão, né? Uma Totalmente. questão é a pessoa Mas, falar o que se mas expressar. isso, mas para mim é importante reconhecer que eu tenho essa possibilidade. Eu volto sempre a isso, né? É, porque você fala, e eu concordo com você, o jeito de falar é muito importante, mas primeiro eu tenho que acreditar que eu posso falar, que eu Claro. posso me expressar. E Ah, tem vezes que o sistema, a família ou a minha própria mente, eu tenho em si que eu não posso falar, eu não posso me expressar. Se eu me expressar, vai me, eh, exatamente. ou não sei, vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Por Uhum. que acontece isso? Por, pelas experiências vividas, pela história familiar, tem muita coisa que eu falava mais recém, estava falando, que a pessoa traz de outras coisas ou da sua própria vida, né? Uhum. Então, é muito importante, primeiro, isso, reconhecer o que acontece e me perguntar: é isso que estou fazendo? Tem a ver comigo? Ou seja, será que Uhum. eu posso me expressar livremente? Sim, você pode se expressar, mas aquela pessoa que não, que na sua família não tinha contenção, ou não tinha amor, com certeza essa pessoa acha que não pode se expressar. Então, nem se vai a perguntar, nem pensar o jeito de falar. Porque Verdade. primeiro não posso falar. Então, por quê? Ou seja, Uhum. não chega nem a se perguntar o jeito. É Então, verdade. por isso, para mim, é muito importante que todo mundo comece -se a perguntar: o que acontece comigo? O que estou sentindo? O que Uhum. passa comigo?
Porque você, eu, talvez tuvimos, eh, tuvimos una infancia un poco más amorosa, padres, madres que nos hablaron bien, que nos trataron, bueno, aunque todos tenemos algo para sanar, por ahí hay familias que ayudan, acompanham, aí puxam os filhos para estar bem, mas tem outras famílias que, pelo seu nível de consciência, tratam mal as crianças, falam de jeito muito ruim às crianças. Então, essa criança, quando cresce, acha que não tem possibilidade, que não é ninguém. Isso é muito forte. E é A vida da isso. criança, né? Ujú. Bacana. Entonces, bueno, para mí, ahí voy a hablar en español, para mí es muy importante acompañar a otros a tomar conciencia, Uhum. a que se pregunten, a que se animen a preguntar, porque hoy, socialmente, por lo menos en Argentina, y yo creo que a nivel mundial también, ya hay cosas que no se pueden negociar. No, yo no negocio mi libertad de expresión, no negocio mi libertad sexual, no negocio mi libertad de ser de otro país. O sea, hay cosas que ya hoy, por suerte, porque hubo personas que hicieron camino, que lucharon en su momento, hoy podemos animarnos a más cosas. E Claro. isso também é muito importante. Reconhecer a todas essas pessoas que ajudaram a que hoje, eu possa me expressar livremente. Eu Aham. como mulher, você como homem, eu como argentina, você como brasileiro, ou não sei. Uhum. Livre expressão para mim é muito importante. Sim, eu também acho. Porque eu acredito que a humanidade hoje está evoluindo de diferentes níveis, não? Mas, em geral, estamos evoluindo a uma humanidade melhor, uma humanidade diferente. Então, Eu acho que teve muito impacto sobre isso as redes sociais, sabia? Hoje em dia, quando uma pessoa faz qualquer ação, jogam na rede social e a rede social vem acabando com a pessoa. Porque bom, é muito fácil falar na rede social, né? As pessoas escrevem ali, tá por trás, tá, né, não sei o que, tem mais coragem de falar o que realmente pensam, né? por isso aí Isso tem positivamente e negativamente, porque tem muita gente que isso. fala, né, muita besteira porque tá no computador ali, né? Então, Você lembra, não sei dos dois como, lados, acho que isso é bom, impactante. tem uma frase aí no filme de Spider-Man. Ah, Eu não sei como é em português, mas vou tentar falar. ah, O tio de Peter Parker fala: um gran poder sim. conlleva bueno, lo voy a decir en español. Un gran Acho que é. poder conlleva una gran responsabilidad. Aham, Y me parece una frase muy importante porque yo tengo el poder de cambiar la vida de otro y es una gran responsabilidad. Yo tengo el bacana. poder de expresarme libremente en las redes y es una gran responsabilidad porque me puedo expresar para Aham, ayudar a evolucionar o me puedo expresar para tirar todo para atrás o ah, generar problemas. Entonces, aham, esa frase de Peter Parker, del tío de Peter Parker, aham. Spider-Man, Eu lembro. Acho que foi o primeiro, né? muito Acho que, boa. acho que foi o primeiro. Isso. Acho que foi o primeiro Spider-Man. Aham. Eu também achei muito bom. E eu lembro dessa frase, é no finalzinho Como que se eu não é me em engano. português? Se eu não Como me que é engano, em é no finalzinho. português? Eu não lembro exatamente a frase, mas acho que é como grandes poderes requer grande responsabilidade. Isso. Aí, É algo mais ou menos assim. isso aí. E então, reconhecer que todos temos o poder de mudar a realidade, de mudar a sociedade, de mudar o meu espaço de trabalho, se cada um reconhece esse poder, depois pode falar, ok, essa é a minha responsabilidade, o que eu vou fazer com isso?
Vou fazer coisas para melhor, para estar melhor, para que todo mundo esteja melhor, ou vou fazer coisas para eu sozinho estar melhor, ou não vou fazer nada? Também pode ser, não fazer nada, né? Mas quando a pessoa começa a reconhecer seu próprio poder, para mim é maravilhoso. Porque aí tem isso, o primeiro passo, tem uma lucecita, uma pequena luz aí, que começa a brilhar, tic, 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 tic. Verdade. E depois tem caminho para brilhar tudo. Claro. Você falou em um momento aí atrás que tem pessoas que têm aquele bloqueio. E eu conheci uma pessoa no meu outro trabalho que tinha esse bloqueio. Ele tinha esse bloqueio. Quando eu falava, quando eu expressava meu pensamento na empresa, né? Eu sempre fui muito aberto para falar o que eu penso. Como eu falo, de forma educada, de forma tranquila, mas eu sempre expressei tudo o que eu penso. Tem pessoas que se incomodam com isso, não estou nem aí. Que a pessoa se resolva com opinião diversas. Eu acho que opinião diversas são boas, né? Mas esse amigo, ele tinha medo. Ele não. Eu falava que não, só tem que trabalhar, que não sei o que lá, só tem que fazer o que me mandam fazer. Ele respondia assim. Falei, caramba, que é isso, cara? Não, me pagam para isso aqui, ó. Paga para eu fazer isso aqui, mais nada. Não tem que pensar em nada. Falei, caramba, que louco. Eu ando quase que saindo da empresa. Seria muito bom conversar com ele, falar e conhecer a sua história, porque tem vezes que isso tem a ver com a história dessa pessoa. Tem a ver, e essa pessoa, se essa pessoa não tem consciência de reconhecer que tem uma história e que pode olhar essa história, perde. Bom, para mim isso é perder o poder, né? Eu faço sem saber nem por que eu faço, mas eu sei que tenho que fazer assim, nem pergunto, nem. Olha, por que eu tenho medo? Se essa pessoa, se seu amigo tivesse a possibilidade de perguntar, olha, por que eu tenho esse medo? Nossa, aí já tem um passo, aí já tem uma possibilidade de mudar. Olha, por que eu tenho esse medo? Ah, porque eu lembro, sei lá, uma situação, a minha família, meu pai, talvez meu pai falou o tempo todo que você tem que trabalhar desse jeito. Então, por isso é importante isso de se perguntar. Ou seja, por que eu tenho esse medo? E aí ele pode mudar, mas se ele nem pergunta, ou seja, está bem, hein? Se ele nem se pergunta, é ótimo, faz parte do seu processo, e é muito bom. Faz parte do seu processo. Eu acho que a maioria das pessoas tem medo. Acho que o medo que eu digo, medo de perder a renda. Medo de perder a renda faz com que a pessoa não pergunte, faz o que tem que fazer, não pode questionar nada, é isso aqui, o sistema é esse, tem que seguir essas regras. Se perguntar. Então, eu acho que o medo dessas pessoas, para mim, né, é a renda, é o dinheiro. É o medo de perder o trabalho e não vai pagar as contas, então eu não vou falar nada. Eu acho que esse amigo eu percebi que é isso. Não sei se ele sabe, não sei se ele mesmo sabe, né? Que é isso. Porque às vezes tem essa coisa, às vezes a pessoa nem sabe, não se dá conta, né? Isso. Que é assim. Na Latinoamérica tem esse pensamento é muito típico, ou seja, segundo estudos de algumas universidades, bom, diferentes estudos, fala de que na Latinoamérica tem muito esse pensamento. Pela história dos povos, pela, não sei lá, muita história que fazem que a Latinoamérica tenha esse medo de perder o dinheiro, medo de não conseguir crescer economicamente, medo da abundância, não confia na abundância que cada pessoa tem. Mas tem a ver muito com o sistema que você falou. O sistema, a história, uma falta de conexão com o espírito ou com a realidade que eu sou como pessoa.
esse medo que você fala, eu acho que quase todo mundo tem. Eu tenho, eu tinha, eu tenho e tento todos os dias mudar esse medo, Uhum. porque eu sei que tem a ver muito com a minha família, a história familiar mais antiga. Meus avós tiveram problemas de dinheiro, então é muita Uhum. carga de informação familiar que eu tenho, né? Estou falando de mim, da minha história. Então, para mim é um trabalho, um desafio de todos os dias mudar essa informação que eu tenho familiarmente, não da família. Não? E não e não é tão. Tem vezes que não é tão clara a informação, não é que, meu pai ficou sem emprego, ou seja, toda a família tem medo a isso. Não, tem vezes que é mais mais sutil. É informação que está mais escondida, não é fácil de ver. E Uhum. para mim foi muito trabalho de autoconhecimento, de me perguntar o que acontece, por que eu não consigo emprego? Ou seja, isso por, por sorte mudou, mas eu tive que me perguntar por que eu não consigo um emprego bom? Porque eu sempre estou ganhando pouco dinheiro. O que acontece comigo? Porque Uhum. eu sou uma pessoa com saúde, com possibilidade, inteligente, o que acontece? E então essas perguntas foram me levando para diferentes caminhos, ferramentas que Uhum. me ajudaram a reconhecer qual que era o padrão de pensamento, ou estrutura de pensamento que eu tinha. Aham. Não, É, eu concordo. Eu acho que tem muita gente que passa essa coisa na família e impacta, né? geralmente tem a ver com o sistema familiar. Geralmente. O sistema familiar atual ou mais antigo. Uhum. Porque tem sistemas familiares muito fechados, muito clã. Então, Uhum. é difícil sair dessa informação familiar. Geralmente, os atos que a pessoa tem uma origem no sistema familiar, geralmente. É E, importante olhar para trás também, como olho para trás para caminhar para frente. claro, tá Reconheço, certo. deixo é, solta aquilo que não quero, pego Claro. aquilo que sim quero e continuo É, para frente. E e isso continua. é um trabalho, Aham. lindo trabalho. E é muito lindo. Eu agradeço o meu caminho, porque para mim foi muito tive situações difíceis que me ajudaram a olhar para trás, hum, pegar aquilo que eu queria e soltar aquilo que eu já não queria, que eu Uhum. sentia que não era próprio, era de outras pessoas. E Aham. olhar meus pais, principalmente a meus pais, olhar com amor e gratidão, de, ok, eu sou grata pela vida, pelo aquilo que vocês fiz- fizeram ou hicieron por mim, Uhum. mas tem coisas que eu não vou pegar solto, porque eu acredito em outra coisa, porque eu reconheço que eu sou diferente, mas pego, que isso também é importante, pego aquilo que eu sim quero e Aham. perdoo, Perdoa. aprendi a perdoar aquilo que eu senti que não era bom para mim. Mas porque eu sei que meus pais fizeram isso com amor, né? Por isso. Mas esse processo de reconhecer isso foi muito trabalho próprio, Uhum. que ajudou a que eu hoje possa olhar meus pais com amor. E então posso me olhar com amor. Eu acho que isso é evolução pessoal, né?
Isso é É, evolução. é Amor. evolução, é. Eu acho que esse processo aí que você passou e as pessoas que passam por isso é um trabalho de evolução, né? A Uhum. pessoa vai amadurecendo, né? Vai pensando o porquê e o que pode melhorar, o que pega daquilo, daquela história e o que deixa para trás, né? O que não prestou. Acho que isso é evolução, né? Isso é evolução. Mas é bom reconhecer que a pessoa que faz isso é uma pessoa valiente, de Uhum, valentia, porque não claro. todo mundo tem vontade de fazer isso. Porque Uhum, é difícil, tem vezes que é difícil, tem vezes que você sente dor e as pessoas não queremos sentir dor. claro. Aham, Queremos ficar felizes o tempo todo e alegria. E tem vezes que, ok, essa dor é boa porque está me permitindo olhar alguma coisa que eu não estou olhando, está me permitindo ver a outra pessoa diferente, não sei lá, processo de cada um. Mas não todo mundo se anima, ou tem aham, vontade de passar por um processo, porque você tem que sair do lugar de conforto, você tem que sair. uhum, Aí é, eu fico tranquila nesse trabalho, eu não gosto, estou triste, mas eu tenho meu dinheiro aí todos os meses, essa segurança. uhum, E tem vezes que essa segurança é finalmente uma cárcel, algo que está me atrapalhando e não está me deixando ser livre. uhum, E é, meus processos mentais, as minhas experiências, e é isso que eu acredito. Cada um, a pessoa depois verá ou sentirá aquilo que esteja disponível para sentir e para acreditar. Isso também é bom. Cada um tem seu uhum. processo, seu caminho, e Eu, o que eu, é bom também. eu concordo. Eu acho que você tem que enfrentar as coisas, né? Não é fácil, né? Dependendo do que vai enfrentar. Eu acho que tem que ter coragem, sim, e personalidade para enfrentar coisas, para poder mudar, né? Para as pessoas que estão insatisfeitas com alguma coisa e quer cambiar. Tô Isso. mesclando, né? Uhum. Tô mesclando o idioma. Sim, totalmente. É, é. Mas É, eu acho que tem que ter essa personalidade e coragem. Tem que ter as duas coisas. Se não tiver as duas coisas, não vai mudar, vai ficar naquela zona de conforto isso. e infeliz. E, e isso se vê também as pessoas que são gays e não se revelam, né? Que tem uma opção por aí, né? Saindo assim um pouco da parte financeira, mas indo para um outro campo, né? Acontece. Tem pessoas que são super infelizes porque não têm coragem e personalidade para se assumir. Ah, eu gosto de homem e vou ser feliz. Tem gente que não. Ah, o sistema, Uhum. né, mostra que isso é assim, então, né, eu tenho que. Como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou enfrentar a família? Como é que eu vou enfrentar um montão de pessoas que têm preconceito com isso? Então, tem que ter coragem e personalidade. Para mudar, tem que Isso. ter. E, e se a pessoa percebe que não tem coragem, pode pedir ajuda, que isso também é muito Claro, saber claro, pedir ajuda. Se eu não claro. consigo, temos que quebrar o pensamento e dizer, eu posso com tudo. Não, tem vezes que eu não posso, mas posso pedir ajuda. Isso é muito importante e também é de coragem, tem que ter coragem, né? É o primeiro E passo, né? Acho que o primeiro passo. é Se o primeiro passo. animar, e eu acho que é importante também entender que tudo muda. Tudo. O planeta completo muda. As células mudam o tempo todo. Meu Verdade. fígado, fígado, tá bem? Aham. Ó. Diga. Meu fígado muda.
acho que são 7 dias, eu acho. Não estou bem não lembro bem o número exato. Meu fígado não é o mesmo fígado de faz uma semana. E- Imagina isso, ou seja, meu próprio corpo é diferente aqui uma semana. é, Como meus pensamentos não vão mudar? Nossa Senhora, é muito. aham, é muito louco. Muito, muito, muito doido. Então, se a pessoa entende, se nós todos entendemos que tudo muda o tempo todo, eu acho que isso faz que as coisas sejam muito mais leves. Você Uhum, pode caminhar mais leve, porque sabe que vai mudar, e está bom mudar. Agora, uhum, como eu atravesso essa mudança, bom, faz parte a minha consciência, as ferramentas que eu tenho ou que eu posso procurar, as pessoas que estão me acompanhando, ou seja, o processo de mudança tem a ver com tudo isso, né, para mim. Então, é importante ter a ferramenta ou procurar. Eu sempre falo com meus amigos, o pessoal, procurar ferramentas. uhum. Tem vezes que eu acho que não tenho ferramentas, mas na procura ou búsqueda da ferramenta vou me descobrindo. Então, Ah, e tenta. Religião, ok, vá pela religião. Psicologia, psicologia. Ou seja, tudo aquilo que você precisa, tem que procurar ferramentas para estar melhor, né? Yoga, meditação, não sei lá, qualquer coisa que você ache que vai ajudar para você estar melhor, pronto, experimenta. E, e volta a tentar. Se você não consegue achar o caminho por aí, outra coisa, muda, procura outra coisa. Ou seja, isso de estar em movimento sem perder o próprio silêncio, a calma, não é isso de, sair correndo, não, calma, tranquilo, tranquila, procurando o próprio caminho, porque para mim disso se trata a vida, de encontrar o ah, próprio caminho, de experimentar-se, sim, tá certo. experimentar-se. Sim. Eu acho. Uma pergunta que eu quero te fazer é Não, sobre pessoas que. Eu faço investimento financeiro, né? Eu tenho ações, inversiones, cara, se diz, né? E o meu perfil é agressivo, porque tem perfil mais conservador, né? uhum. Tem perfil moderado, perfil mais agressivo. Então, o que eu vou te perguntar é, é o seguinte: eu acho que tem pessoas que são empreendedoras que têm um pensamento diferente das outras pessoas. Assim como na economia, tem essas pessoas que têm um perfil igual a mim e tem outras pessoas que têm outro perfil. Eu acho que as pessoas que têm um perfil de empreendedor, eu acho que tem um perfil também diferente, né? Assim, primeiro que vai arriscar, né? Vai tentar, né? E É, sem. Porque você pode arriscar uma coisa, você pode tentar uma coisa e a coisa tá super bem, ou também não, né? Ou momentos, períodos, né? Dependendo do empreendimento que a pessoa tem, pode cair ou subir, né? isso. Assim como na É, economia. sim. Eu acredito, ou seja, eu acredito no perfil empreendedor. E eu acho que todo mundo tem possibilidades ou tem habilidades empreendedoras que pode desenvolver ou não. Hum, Mas eu sim acredito que aquelas pessoas que desenvolvem, você me fala se estou falando bem, desenvolvem mais seus habilidades empreendedoras no final, ou seja, geralmente tem uma vida, um pensamento um pouco mais diferente, porque estão se estão na procura da inovação, da solução de oportunidade, então está o tempo todo em movimento.
Então, eu acho que sim, que aquelas pessoas que decidem ou gostam de desenvolver suas habilidades empreendedoras são pessoas que começam ou já têm um pensamento diferente. Sim, eu acho que sim. Por isso eu gosto de falar muito de que todo mundo somos empreendedores, porque todo mundo tem o potencial de pensar diferente, de fazer de pegar o poder de criar alguma coisa, criar, Uhum. e criar uma realidade diferente. Para mim, os empreendedores, somos, porque eu sou empreendedora, somos agentes de cambios, ou seja, agentes de cambios. Somos possibilidades de mudar uma realidade, uma cidade, um setor, não seja. Temos, mas não porque somos empreendedores, né? Eu acho que a humanidade tem a possibilidade de mudar as realidades. Uhum. A gente está falando pelo Skype. Isso é uma realidade. A internet é uma magia, uma, Uhum. uma ideia de algum ser humano que pensou, nossa, e por que não fazer isso? Então, os humanos temos a Uhum. capacidade de criar e mudar Uhum. o entorno, né? Então, tem pessoas que gostam de desenvolver mais essa capacidade, e tem outros que ficam mais tranquilos. Mas aquele que desenvolve, eu acho que sim, que tem um pensamento diferente. E tanta coisa, né, que mudou, né, Paulo? Muito. Tanta coisa diferente, né? Tanta coisa. Imagina na época que éramos pequenos, né? Crianças. Não tinha, né, essa coisa, não tinha essa Não, muito. coisa. A internet, né, quando tinha internet era discada, quando chegou a internet foi aquela coisa de escada. Assim, é Ah, é, muito. aquele ruído todo estranho. É, Tanta, bom, tanta mudança. Pierre, porque a única constante é a mudança. É o Aham, cambio. O cambio é a única constante. isso aí. Não, e hoje em dia eu acho que a tendência é não parar, né? Não é à toa que você vê, quando lança um celular, daqui a pouco já está lançando outro. Muda um Bom, negocinho, aí lança outro, lança outro. bom, E não para, sabe? isso acontece no mundo da tecnologia, né? E aí, Ah, nesse ponto, para mim é importante também se perguntar, assim como estamos falando de se perguntar ah, pelo emprego, bom, se perguntar, essa tecnologia, eu preciso disso? Porque aham, também, porque se você não se pergunta, também começa como a entrar no aham, rio do ah, sistema. Então, exatamente. a tecnologia é muito boa enquanto ela não está me dominando. Ou Exatamente. eu sinto que não posso viver sem essa tecnologia. Aí é quando a pessoa tem que pensar, olha só o que acontece. Exatamente. O que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Por que eu estou pensando isso? E aí você, ai, nossa, caí no sistema. Exatamente. E É, aí tem pessoas que lançam um celular novo e a pessoa já tem um novo. Já tem um que tem basicamente 95% da função que tem o novo. Mas quer trocar porque o sistema lançou um novo, né? Uhum. A Samsung lançou um novo celular. Aí vai lá, Eu vou acredito comprar no porque é equilíbrio. novo. Eu acredito no equilíbrio. Nem Aham, morar na antiguidade, nem achar que minha vida é a tecnologia. Porque uhum, justamente agora a humanidade está voltando para aquilo que é mais natural. E então, para mim, vai ser um grande desafio, um bom desafio, equilibrar, ou seja, integrar natural com inovação. Vai ser aham, um ah, bom desafio, porque hoje a humanidade sabe que o natural é muito melhor do que aquilo processado, aquilo muito tratamento, muita tecnologia. Então, o aham, desafio para mim, isso é meu pensamento, né? É como a humanidade vai integrar o natural com a inovação, a tecnologia,
sem, eu vou falar de, sem se perder e esquecer que eu sou quem eu sou. Uhum. Quem eu sou? Quem sou eu? Aí, Aham. sou eu. Sem esquecer quem sou eu. Então, Aham. vai ser um. Temos muitos desafios novos. Muita coisa. Muita coisa, mas eu acho que a cabeça de quem faz toda essa coisa acontecer também mudou. Eu percebo isso. Para essa coisa de facilidade, né? De pensar na facilidade para quem trabalha, para quem necessita, no caso da tecnologia, né? Para quem necessita estar trabalhando ali no Uber, por exemplo, e quer pegar uma rota. Então tem muita coisa que é positiva nessa coisa da tecnologia, né? Agora, para o consumo, que esse sistema faz essa coisa de propósito para ter muito consumo e ficar assim, girando, girando, girando naquela coisa. É igual hoje em dia, você compra um armário, né? Você compra uma estante e é muito frágil, para não durar muito, exatamente para ficar ali. Imagina, você faz uma coisa que vai durar muito, aí não vão vender muito. Então, eles fazem uma coisa para ficar ali, a pessoa ficar naquele consumo ali. Eu vou falar em espanhol. Isso se chama obsolescência programada. Ah, É um tipo de sistema de produção que hoje eu posso falar que é antigo. Hoje, uma empresa que ainda continua com essa ideia é uma empresa que não vai ter sucesso, porque hoje a sociedade tem outro conceito das empresas, e então eu acredito e espero que continue assim. Todos procuraremos no futuro, vamos a procurar produtos que sejam muito mais respeitosos com a natureza, respeitoso com o meu próprio processo pessoal, a minha saúde, e então as empresas vão ter que mudar os jeitos de produzir, os jeitos de vender. E bom, pode ser que existan empresas que continúen con la vieja idea y tendrán un mercado, pero el gran mercado para mí va a ir y ya está mudando o mercado a essa consciência de reconhecer que todo mundo faz parte do mundo, da natureza, e já não podemos desligarnos de la responsabilidad que cada uno tiene como empresa, como consumidor, como gobierno, como ONG. O sea, todos tenemos un rol muy importante en la sociedad y no podemos hacer como que no vemos. Ya no. Uhum. Entonces, Aham. eso que vos decís del consumo, para mí, en muy poco tiempo va a tener que cambiar. Y si no, bueno, será parte de un sistema paralelo, pero en algún punto va a cambiar, o no sé cómo, no tengo idea, pero alguna Aham. cosa va a cambiar, y espero que así sea. Não, eu acho que eu Des- acho que vai ter tendência de mudar, porque hoje em dia também por conta das redes sociais, quando uma pessoa não gosta de alguma coisa, ela vai logo lá na rede social e mostra, muito ruim isso aqui, não aconselho, não sei o que. Hoje em dia no Brasil tem um Reclama Aqui. Não sei se aqui existe, né? Reclame Aqui. Você compra alguma coisa e você não gosta ou teve qualquer problema com aquilo, você vai lá no Reclama Aqui, cadastra lá no site. E a empresa vai entrar em contato com ela, e sem contar que todas as pessoas que pesquisar ali vai ver. Então, hoje em dia, por conta dessa tecnologia, dessa coisa aí de rede, né? Eu Colaborar. acho que, eu acho que as empresas acabam mudando, porque sabe que se oferecer um produto mal, na internet vai cair muito e vai impactar na sua venda. Desejo que isso continue. E por isso para mim é muito importante que cada um de nós fiquemos atentos
atentos, aí como atento. O que acontece? Eu quero isso, não quero, é que estou sentindo, faz bem para minha saúde, não me faz bem, ou seja, temos que ficar atentos. Atentos. Verdade. Verdade. Bom, não sei se você quer falar mais alguma coisa, você quer deixar Oh, alguma. eu acho que falei muita coisa. Aham. Eu agradeço muito você Eu que te agradeço. pela liberdade de expressão que você oferece no seu canal Obrigado. e desejo que também seja um espaço para isso, para ajudar com a toma de consciência. Aham. Porque para mim, eu sei muito pouco da vida. Eu acho que sei muito pouco da vida, mas eu sinto que o desenvolvimento pessoal faz parte da evolução da humanidade e temos muito potencial. Cada um de nós temos muito potencial e temos que explotar, assim, Aham. Não, também. Eu acho que é isso mesmo. E não ficar preso, aquele uhum, pensamento preso, porque o sistema, ou pessoas, ou a história colocou. Acho que as pessoas têm que pensar em uhum, evoluir e sair desse sistema aí que às vezes se encontram presas, né? isso. Isso é Acreditar que, evolução. acreditar que podemos ser felices. Claro, Lo isso. mezclé español y portugués. Claro. E procurar Eh, ser feliz, realmente. Não, eso. não ficar só no pensamento de eu tenho que ser feliz, mas tô triste. Não, procurar ser feliz e seguir, né? Feliz, E disfrutar. seja, e seja de verdade, né? Seja de verdade. eh, Essa coisa de se enganar, tem muita gente que se ilude. Às vezes não tá feliz, mas tenta botar na cabeça que tá feliz para não ver a realidade, né? Isso. Aí se ilude. Não, não, tô feliz, tô bem. No fundo, não tá tão bem, Não está né? tão bem. Não tá tão bem assim. Não Então, está tão por que se iludir? É melhor é, ficar com o pé no chão. Se não tô feliz, é procurar felicidade, e é isso. Não tem muito. Porque eu acho. tem momento que a pessoa não vai ficar muito bem se iludir muito. Vai chegar um momento que ela não vai aguentar aquilo Isso. e Eu vai acho que explotar. o corpo vai começar a falar, assim, vai Aham. sentir dor, vai ficar doente, porque não, já é tempo de ser felizes. É tempo de procurar aquilo que faz sentido no teu coração, no nosso Exatamente. coração. É. Então, bom, eu acredito nisso. Legal. Então, muito obrigado de novo por participar pela terceira vez do canal e que venha muito mais vezes aí. Está sempre aberto o canal. É, que assim seja. E é muito bom falar com você no canal. Você tem um pensamento muito bacana, muito aberto assim com a sua experiência, né, de vida e tudo mais. Então é muito bom saber a sua opinião, te ouvir no canal e trocar Obrigada. essa conversa. Muito Obrigada, obrigado de novo. obrigada a você. Muita luz, muita paz e muita felicidade para você e Obrigado. Para você também. Em con- dobro. que todo mundo continue evoluindo. Ah, que todo mundo continue evoluindo. É isso aí. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal.